Olá, pessoal. Nós somos o Desafio da Leitura. Estamos aqui com a Cindy, a Michela e a Milena no vídeo sobre o Frankenstein. Esse é o vídeo com spoilers. Para você ver a nossa opinião sem spoilers, veja o vídeo anterior que está aqui no canal. Então, vamos seguir nesse vídeo com um pouquinho da história e nossos comentários sobre o contexto todo do livro. Vai lá, Milena, pode começar com um resuminho. O livro é em cartas, né? E daí começa com um cara chamado Robert Walton escrevendo cartas para sua irmã. Então ele está numa expedição de navio, ele tem alguns tripulantes e tal. Aí ele reclama que ele está sozinho, etc. Fica lá esperando as pitangas. E daí ele vai narrando o que acontece durante a viagem dele. Então conta essa narrativa. Então, num dia de viagem, eles estão lá na Rússia, eles estão partindo para o Ártico, tal, na uma área mais congelada, né, do mar. E daí eles estão lá navegando e tem um dia que eles veem alguma coisa passando, um homem passando, né, de trenó na parte de gelo. Era isso, né? Era trenó, né, na parte de gelo. E daí era um homem de estatura, assim, monstruosa, né? Não era um homem normal. Aí eles veem o cara passando e beleza. E nisso já é à noite, eles estão congelados, tal, eles têm que ficar lá e tem que esperar até o dia seguinte para o mar descongelar e eles seguirem viagem. Aí no dia seguinte, que tá, né, claro, eles veem um cara ilhado, não era o mesmo homem que eles tinham visto lá antes. Eles veem um cara ilhado e tal, né, o cara lá tá ilhado, e aí eles vão lá socorrer, o navio vai socorrer esse cara. Aí esse cara não quer subir no navio, a menos que digam para onde que o navio tá indo. Aí depois que falam que tá indo pro Ártico e tal, ele resolve subir no navio. Ele tá bem debilitado, ele tava franzino e tal, meio doente, né? E daí ele não quer conversar muito com a tripulação, ele conversa mais com esse Walton, né? Quando ele conversa, tudo. E o Walton fala, eu gosto muito de ter essa experiência de aventura, né? O importante é ter o conhecimento e passar esse conhecimento adiante. Se vai dar certo, se vai dar errado, não importa. Né? O importante é essa transmissão de conhecimento. Aí esse homem, né, ainda desconhecido, que foi resgatado, fala assim, não, você não sabe o que você está falando. Aí fica quieto. Ele falava e depois ficava quieto, né? Ele não queria conversar muito. E até que depois ele acaba conversando mais sobre a vida dele. Ele fala que o nome dele é Victor Frankenstein. Então a gente já percebe que Frankenstein vem do nome, né, dessa pessoa. E daí ele fala também que ele já foi que nem esse Walton, que ele já queria saber muito sobre ter conhecimento, sobre as coisas, né? E que ele se arrepende, porque ele fez algumas coisas que ele se arrepende hoje, tudo. E daí ele vai contar sobre a vida dele, né, no passado. Então ele conta desde quando ele era novinho, né, que os pais dele tiveram ele era criança e resolveram adotar uma menina, né, porque acho que os pais tinham morrido, era alguma coisa assim, né? Os pais tinham morrido e daí adotaram essa menina chamada Elizabeth. Então os pais sempre falavam assim para ele, a gente vai pegar essa Elizabeth, né, a gente vai adotar a Elizabeth e ela vai ser a sua irmã, você deve amá-la muito e não sei o quê. Então ele já recebe Elizabeth com esse sentimento de amor, né, de ter cuidado por ela e tudo. E daí eles crescem juntos, enfim, até que tem uma hora que a mãe do Victor, ela, na verdade, Elizabeth fica doente, mas ela se cura, só que a mãe pega a doença dessa Elizabeth e morre. Aí, né, tem a primeira morte lá da família, tal. E aí daí o pai fala, não, você tem que estudar fora, eles moram em Genebra, você não tem que ficar aqui, vai estudar fora. Aí ele vai estudar fora, eu não lembro o nome do lugar onde ele ia estudar, você lembra? Cidade? Bom, enfim, É um nome estranho. vocês lembram o país? Na Bavária, ele vai para a Bavária, não era isso? Eu não lembro o Não, Não país, lembro. a não cidade. tive. X, ele vai estudar fora. Ele vai estudar fora, ele morava na Suíça, é isso, né? E vai para a Alemanha, eu acho. Uhum. E daí ele vai estudar fora, tal, e lá ele está na faculdade, ele começa a estudar sobre os alquimistas, só que tinha uma parte de alquimistas que eram os modernos, que eram os mais aceitos, e uns alquimistas que tinham o pessoal que tinha um preconceito, mas ele adorava esses alquimistas, Paracelso, não sei quem mais.
E daí ele tinha 2 professores na faculdade, um que era a favor desses mais modernos, né, e caçoava desses outros que o Victor lia, e outro que falava, não, pode ler, né, tal. Então ele se apegou, mas esse é o segundo professor que também dava apoio a esses outros alquimistas. E daí ele ia estudando, estudando, e aí ele teve uma epifania um dia, falou, ó, e se eu criar uma vida, assim, do nada, né, a partir de restos mortais, tal, e aí ele começou a estudar, estudar, estudar sem parar, ficar tentando, então o que que ele fez? Ele profanava túmulos, matava animais e ficava fazendo lá os experimentos dele. E ele estava obcecado, ele não fazia mais nada a não ser pensar nesse projeto, né? Então ele não comia direito, não dormia direito, e ele estava totalmente dedicado a esse projeto. Até que ele foi fazendo e conseguiu que o projeto desse certo. Mas no momento que a criatura, porque em todo o livro, essa criatura é só chamada de criatura, em nenhum momento ela é chamada de Monstro, Frankenstein. É, monstro, demônio. em nenhum momento ela é chamada de Frankenstein, que é o que a gente acha que chama Frankenstein, né? Que é a criatura, o monstro, aquela coisa feita a partir de pedaços daqui, pedaços de lá. Então, em nenhum momento ele é chamado de Frankenstein. E mesmo no texto de apoio, ninguém sabe dizer ao certo por que a criatura, depois de um tempo, começou a ser conhecida como Frankenstein pelos leitores, tá? Pelo público em geral. Mas voltando ao livro, é, a- logo que ele percebe que deu certo, que a criatura abriu o olho, ele já se arrepende. Por quê? Porque ele criou um ser, né, enorme. Porque ele falou assim, ele vai ter uns 2,5 metros, porque se eu tiver que trabalhar com as partes pequenas, quanto maior, melhor para mim, que eu não vou ter que trabalhar com tão pequeno. Enfim. Então ele já tinha uns 2,5 metros, ele tinha uma pele amarelada, tinha pela descrição que ela dá, um cabelo preto, assim, liso, grudado na cabeça, não sei se era assim. Uh, acho que o olho era amarelado, a boca era preta e reta, eu imagino lábios assim, né? Ele fala que é lábio reto e preto. E daí, quando a criatura abre o olho, ele já se arrependeu naquela hora, falou, nossa, coisa horrorosa. Aí ele pega, foge, larga a criatura lá, né? Só falar essa parte, uma coisinha nessa parte aí, que essa foi uma das partes que ficou diferente na minha cabeça, porque nas adaptações que você vê é mó circo, né, nessa parte, na hora que o monstro abre o olho, que ele dá vida, né, tem a famosa frase, né, ele está vivo, essa frase é muito falada nas adaptações e não existe essa frase. E tem o raio. Piscando, né? Tem A chuva, tem o raio, tá chuva. Na verdade, né? Tem o raio, tá chovendo. Ele pesquisa bastante a parte da eletricidade com essas coisas, né? Isso existe, mas não é nesse circo todo que está montado nas adaptações, né? Então, essa parte foi bem diferente para mim, porque não tem a famosa frase, né? Ele está vivo, o monstro está vivo. Não tem. Na hora, como a Milena falou, na hora que ele termina, eu não sei onde estava a cabeça dele enquanto ele estava lá costurando as partes, que ele não olhou para a criatura e não viu que era horrorosa, né? Ele só foi ver que a criatura era feia quando a criatura abriu o olho. Eu fiquei pensando nisso. O que ele esperava? Ele tá vendo o negócio lá desde que começou. O que ele tava esperando que fosse? O que você tá esperando Ele tá que fosse? juntando Se um monte você de retalho. juntou um monte de retalho de gente morta, pedaço daqui, pedaço de lá, olhou para aquilo lá na mesa dele ali e achou que ia sair o quê? Um Brad Pitt dali? O que ele achou? Porque não surpreendeu só ele, né? Porque para mim não surpreendeu. Já você tá pegando um monte de resto de um monte de gente. Não... Resto morto. Resto morto. Resto morto. Já é nojento por aí. Talvez se fosse um terror da nossa época, ele mataria as pessoas para conseguir os Mataria. pedaços. É verdade. Como é um terror antigo, ele só vai lá. Mas aí outra profanar coisa túmulos. também, né? Então, outra coisa também. Ele vai lá profanar os túmulos, ninguém suspeita. Não saiu uma notícia no jornal falando túmulos são profanados nas redondezas. Maluco destrói tumbas. Tipo, nada. Mas ok. Era só um parênteses aqui sobre. Só um adendo.
Era só um adendo sobre essa parte específica que é bem diferente do que tem nas adaptações, né? Enfim, aí ele foge pro quarto dele, ele acaba dormindo. Aí quando ele acorda, ele vê que a criatura tá lá olhando para ele, que é aquele sonho de Mary Shelley que ela teve, né, para dar origem a isso tudo. Aí ele pega, sai correndo da casa e vai andando a esmo lá pela rua lá. E nisso ele passa em frente de uma hospedaria lá, de carruagem, sei lá. E aí ele encontra o amigo dele. Ele fala, nossa, né? Henry era o amigo dele. Henry, não sei. Henry era o amigo dele. E daí ele até esquece da criatura e fala: Ah, que bom que você tá aqui, não sei o quê. Aí Henry explica: Ah, seu pai tá muito preocupado, você não manda notícia, né? Porque como ele tava obcecado lá com o projeto dele, ele não mandava notícias pra família dele, coitados, né? Ah, seu pai tá preocupado, pediram pra eu vir aqui e tal, né? E daí eu não lembro mais o que acontece. Eu sei que ele fica doente. Por que ele fica doente mesmo? Ele fica Gente, doente. essa Ele já loucura está aí. doente, né? É por Ele já causa tá da. doente, né? Ah, ele já tava doente, né? Já. Ele ficou tanto tempo sem comer, sem fazer as coisas, que ele já estava doente. Ele estava muito fraco e tal. E aí o amigo dele fica esperando ele melhorar para eles poderem, na teoria, voltar para casa, né? Tá, então, isso aí. Só que nesse meio tempo o amigo dele começa a gostar do lugar e aí eles ficam tipo adiando para voltar, não é nessa parte? Eu sei que ele, pelo que eu li aqui, ele fica doente uns 4 meses, aí o Henry fica cuidando dele, né? Aí depois que ele se recupera, É que esse né? amigo dele, ele é amigo de infância, né? Então eles viviam na mesma cidade ali perto. E o pai dele, desse Henry, não queria muito que o filho fosse para fora para estudar e tudo mais. Aí ele finalmente consegue convencer o pai de ir estudar e ele vai encontrar com o Frankenstein, que é amigo dele, nesse colégio. Ele está ali perto da faculdade, da universidade deles. E a intenção do amigo dele é ir para a universidade. Então, enquanto ele está cuidando do Frankenstein, ele está tendo algumas aulas, ele começa a ter algumas aulas. Ele demora para iniciar as aulas, porque está cuidando do amigo, mas ele começa os estudos, né, na faculdade. Isso. E daí, aí o Henry fala, escreve uma carta aí do seu próprio punho, né? Porque eu escrever, né, não vai adiantar de nada. Eles querem saber de uma prova que você está vivo. Ele escreve e tal, e depois também ele recebe uma carta de Elizabeth, aquela meia-irmã dele, uma postiça lá dele, né? A Elizabeth conta que aí ela conta na carta, né? Porque em nenhum momento tinha sido mencionado antes. Então, no livro ele explica que tinha uma outra irmã que a mãe adotou, que era a Justine. Ah, que a Justine foi presa porque é, ela foi acusada de ter matado o irmão mais novo, que o irmão mais novo morreu, né? E que ele foi enforcado, tal, né? E daí ela vai ser julgada e tudo mais. Aí daí eles voltam correndo para Genebra para ver o que está acontecendo, né? E daí eles falam, né, que estavam num passeio de família, tinham 2 irmãos, os 2 irmãos estavam brincando e quando voltou, só voltou um, e depois acharam o irmão mais novo estrangulado, né? E ele carregava uma correntinha que era de Elizabeth, que ele tinha pedido para brincar, não sei o quê. Aí a Elizabeth deu para ele, aí a Elizabeth ficava se culpando, a culpa é minha, porque queriam roubar a correntinha e por isso que mataram o menino, não sei o quê. Aí ela ficou lá morrendo de culpa, e depois encontraram a Justine dormindo num celeiro lá X, que ela resolveu parar para descansar, e daí acharam na roupa dela essa correntinha no bolso. Os criados, né, na verdade, acharam essa correntinha no bolso dela, e por isso que ela foi acusada, ela ser julgada, e por fim ela confessa que matou o menino. Só que daí, quando Henry e Elizabeth vão visitar ela na cela, ela fala que na verdade ela é inocente, não sei o quê. Mas, gente, eu não entendi por que ela confessou. Por que ela confessou? Vocês entenderam? Eu não Na entendi. verdade, eu acho que ela chegou naquele ponto de, sabe, fui tão maltratada, tão ameaçada, que era mais fácil confessar, porque ninguém acreditava em mim mesmo, então eu confesso e tal. E aí ela conta que ela encontrou um monstro, né? Então acho que ela também devia estar se achando louca, tipo,
Eu vi um monstro todo retalhado e estão falando que eu matei o menino, eu devo ter tido um surto e eu matei mesmo a menina. Acho que ela deve ter sido pressionada lá na delegacia, mas nem sei se era delegacia, enfim. Mas pelos policiais lá, ela deve ter sido pressionada porque ela estava com a correntinha e ela foi encontrada no celeiro porque eles estavam fazendo buscas, né, para achar o menininho, né? Então ela estava, e ela gostava muito do menininho, então ela estava fazendo as buscas junto, né? Então ela ficou muito cansada da busca toda e acabou encostando para dormir. Foi aí que ela viu lá o monstro, achou que ela estava ficando doida e ele, né? E foi encontrada com o colarzinho do moleque, né? Acho que ela achou que não tinha mais o que fazer, sei lá, né? E ela Porque também no, devia estar duvidando da sanidade dela, né? Quando ela até viu o ela fala que monstro. no começo ela falava que não, aí depois ela admitiu, aí depois ela falou que não de novo, ela já devia estar meio doida. Pancada. Vai saber o que fizeram ali com ela também, né? Para ela admitir. Mulher não tinha voz nenhuma ali, ela falando e o macaco cagando, é a mesma coisa, né? Ah, encontrei você com a correntinha, mas não fui eu. Mas eu encontrei você com a correntinha, mas não fui eu. Eu encontrei você com a correntinha, tá bom, fui eu. E antes de chegar na Negra, eles pararam na cidade vizinha, porque os portões da cidade ainda estavam fechados, que era de noite, acho que coisa da época, né? Daí ele estava andando pela cidade e estava relampejando. E aí, num dos clarões, ele viu o monstro. Aí ele ficou preocupado. Aí ele começou a associar já, foi a criatura que matou o irmão mais novo, né? E ele ficava naquela agonia de, ai, eu quero falar, mas o que vão fazer de mim? O monstro. E daí ele sempre ficava agoniado em relação a isso, né? Mas enfim, aí tem o julgamento da menina Justine. Quer falar alguma coisa assim? Ah, eu quero, porque assim, ele é muito bundão, né? O resumo é esse, porque assim, ele vê o circo pegando fogo, ele vê o irmão morrendo, ele vê a Justine se lascando lá, e o bundão tá aqui, ó. Mas ele não fala. Então, assim, isso também é uma das coisas que me irritam o tempo todo, porque assim, ele tem lá todo o surto melancólico dele, o sofrimento dele e tal. Mas ele é altamente egoísta, ele não abre a bendita da boca dele. Ele não falava porque ele achava que ninguém ia acreditar nele, né? Por Ninguém isso que ele não acredita. falava. Eu acho que era esse um dos motivos, eu achar que ele era louco, enfim, intervir, não sei. Aí ele não falava mesmo, mas ele ficava sempre agoniado. Ai, a culpa é minha. É muito engraçado, pelo menos nessa versão que eu tenho, todos os personagens ficam ai de mim, velho. Todos eles falam quando eles dó de si mesmo, ai de mim, não sei o quê. Eu acho, Ah, é verdade. É o romance gótico. ai de É, mim. Ah, falando em romance forte. Ah, mais pra frente, deixa eu falar. Enfim, aí daí a Justina é julgada e ela é executada. Então é a primeira morte, assim, né? Realmente causada por causa do monstro, né? E É daí. a segunda, né? Que teve o menininho. Ah, é teve um verdade, menininho. é verdade. Aí Mas daí ele demora um pega. pouco, né, pra gente saber que foi um monstro, assim, que ter certeza. Eu demorei um pouco pra ter É. certeza que era ele. Na Aí eu verdade, ficava pensando, Também. acho que não nem é, Eu essa sei morte achava da lá. que era Justine loucura do também não. Frankenstein. Também, a morte da Justine também não foi assim tão rápido que você repara que foi o monstro que causou tudo isso. Porque, na verdade, você tem ali a suspeita do Frankenstein. Ah, eu acho que foi o monstro que veio atrás de mim, que matou meu irmão, eu acho que foi. Mas até então, você não, enquanto você está lendo o livro, você não sabe que foi o monstro tipo, o que aconteceu? Se foi o monstro, se não foi, o que aconteceu com o menininho, você não sabe até ali Mas o a que É porque segunda ele não morte eu fala não do acho que monstro. foi culpa do Frankenstein, do monstro. Acho que foi culpa do Frankenstein. porque ele Porque não ele falou, tava porque é um lá, ele cagão. podia ter falado, não, tem um monstro, não precisava nem ter falado que ele que tinha soltado o monstro no mundo. Tem um monstro à solta, eu vi o monstro, e foi ele que matou o menino. Pronto, ele podia ter jogado, né, pro vento, mas não. É, mas não.
nesses romances melancólicos, é tipo novela mexicana. Tem uns negócios que acontecem que você fala assim, velho, era só ter falado que não tinha acontecido. Pra que fazer essas coisas? Não precisava, não é mesmo? E esse do Frankenstein, a morte da Justine, também concordo, foi completamente culpa do Frankenstein. É que, ele, né, que durante o livro ele vai falando que foi causada pelo monstro pelo decorrer dos fatos, mas o Frankenstein poderia ter salvo facilmente a Justine da morte. E daí, depois da morte dela, ele fica lá andando pela cidade, né? Porque aí, quando ele fica muito pensativo, ele quer ficar andando. Aí ele começa a andar, e chega numa parte que tem umas montanhas e tal. E nas montanhas ele encontra a criatura. Aí a criatura fala, eu só quero conversar, deixa eu conversar com você, né? Sobre a minha parte. Aí Frankenstein, o Victor, né? Aceita e eles vão para uma caverna se proteger do frio, aí eles vão conversar. Aí daí a criatura começa a falar da história dela, né? Ela falou assim, porque eu acordei, eu não sabia de nada, de repente você sumiu, né? E daí, depois que você também saiu lá da casa, eu comecei a andar, fui numa floresta, fui andar pela floresta, né? Eu senti frio, fome, chorei. Então ele começa a falar dos sentimentos humanos que ele passou a ter, né? Encontrei lá uma fogueira abandonada, fiquei lá até que ficava comendo frutas silvestres. Aí eu fiquei pensando, mano, ele tem 2,5 metros de altura. Como é que uma criatura de 2,5 metros de altura sobrevive só com frutas silvestres? Eu imagino que passar sobrevive com fruta silvestre. Tipo, né? Uma morinha aqui, né? Uma berry, sei lá, blueberry aqui. Beleza, frutas silvestres, Mas né? até então ele tipo não sabia nada, né? Ele não sabia falar, ele não sabia, porque até quando ele começa a falar que ele foi para a floresta, meio vagando assim, né? Ele vai para a floresta, ele encontra ele chama de fogo, mas ele fala que não sabia o que era no começo. Ele se aproxima e vê que tá quentinho, aí ele fica aconchegado. Aí ele vê que tem uns negocinhos que deixaram no chão, que eram umas frutinhas. Aí ele come. Aí ele vê que é a mesma fruta que está no chão, é a mesma fruta que está na árvore. Aí ele pega. Ela vai construindo assim, tipo, passo a passo de uma pessoa que está explorando o ambiente, assim. Aí ele não sabia nada, ele não sabia falar, ele não sabia como é que comia, ele não sabia fazer nada. Então ele vai explorando o ambiente. É nessa parte que eu achei meio assim arrastadinho, porque ela vai contando, porque eu peguei o frutinho do chão, eu vi que era o mesmo frutinho da árvore, eu vi que se eu esquentasse X coisa, tipo assim. Eu achei bem detalhista essa parte. Essa parte eu fiquei com muita dó dele, porque tipo, ele não pediu pra estar lá, ele não sabia de nada, o outro egoístão lá criou ele, largou ele no mundo. Tipo, aí tem uma parte que ele conta, né, que alguém viu ele, tentou matar ele. Então, assim, ele tava fugindo, ele nem sabia o que tava acontecendo, tava apanhando, tentando o povo matar ele. E eu fico pensando, tipo, imagina, né, se fosse real, né? Você não saber o que você tem que fazer. Você tá ali, você não sabe nem o que você tem que fazer. Não consegue nem explicar pra pessoa o que aconteceu com você, nada, né? É um bebê grande, né? Que não grande. sabe nada. E ele fala que ele não vê ninguém parecido com ele, tipo, porque todas as pessoas que ele vê, os humanos, têm mais ou menos a mesma estatura. Uns são pequenininhos, porque são crianças, né? Uns são pequenininhos, mas tem sempre alguém assim parecido com ele, parecido com uns com os outros, né? Ainda mais lá na Europa, que todo mundo branquelo, tudo loiro, tudo de olho azul, tudo igual, né? Bem parecido. E ele lá, amarelo, com o olho assim, outro, um aqui, outro aqui, a boca reta, preta, cabelo todo esquisito, todo costurado. Tipo, ele não vê ninguém que nem ele, né? Depois que ele fala que acabaram as frutinhas silvestres lá que ele estava se alimentando, ele continua andando na floresta, até que ele encontra um chalé lá no meio da floresta, que vive uma família, e do lado desse chalé tem um galpãozinho. Aí ele fica escondido nesse galpãozinho que é desocupado. Aí ele vê o dia a dia dessa família, ele gosta dessa família, ele quer interagir com essa família, mas ele sabe que ele não seria bem recebido por causa de como ele é, né? E daí ele fica sempre querendo aprender. Então, essa família é composta por um
pai que é cego, né, já é idoso, aí tem um filho que chama Félix, aí tem a outra filha que chama Agatha, e são essas pessoas. Aí eles trabalham lá, fazem os trabalhos manuais deles e tal. Aí ele ouve a história deles, né? Que na verdade eles eram de uma família rica da França, só que esse Félix foi ajudar um cara ia ser preso, executado. Ele foi preso, ia ser executado, só que Félix fica revoltado, vai se meter nas histórias dos outros que nem sabe o que está acontecendo e ajuda esse cara aí que é preso. Aí esse cara falou: eu prometo dar a mão da minha filha em casamento para você, né? Depois dessa ajuda. Aí só que o cara pega, foge, em nenhum momento ele ia dar a mão da filha dele em casamento. Só que daí, como a polícia descobre que Félix ajudou, acabam prendendo a família dele e o próprio Félix, né? E como resultado disso, eles são obrigados a deixar a fortuna deles lá e saírem da França, saírem do país. Aí por isso que eles estão lá, que no meio do caminho é a Alemanha. Eles estão lá na Alemanha, num chalé. E daí tem um dia, na verdade, esse Félix ele sempre saía para cortar lenha, fazer as coisas, tá? Essas coisas manuais. Aí Frankenstein olhava tal, e daí Frankenstein não, né? É. O monstro. a gente chama de Frankenstein, a criatura. A criatura olhava e às vezes ele pegava, fazia o trabalho durante a noite e deixava lá na portinha da família. Se alguém tivesse feito alguma coisa, mas ele nunca se revelava, né? Então, aí tem um dia que aparece uma mulher chamada Sophie, que ela era filha daquele cara que foi acusado que ia ser preso, que o Félix ajudou. Daí ela gosta de Félix, tal, ela tá lá, só que ela era árabe, né? Então, aí o Félix começa a ensinar as palavras, as coisas para ela. E a partir disso, a criatura, ela fica ouvindo e ela vai aprendendo com o que fala. Eu imagino que tenha sido tudo em francês, porque eles eram da França, né? Eu acho que não faz sentido eles falarem alemão. E eu sei também que na Suíça tem vários idiomas. Eu não sei se de Genebra é francês. Vocês sabem? Aí por isso que talvez faça sentido né, eles falaram que existia essa família da França e ele aprendeu a língua, que eu imagino que seja o francês. Enfim, aí daí ele vai aprender, ele aprende a falar, aí ele acha uns livros lá, não sei de onde ele acha o livro, ele lê, tal, né? Como o Félix vai ensinando essa Sophie, ele aprende sobre a guerra, sobre a história, sobre biologia. Aí ele fala assim, eu aprendi também sobre a criação, né, Adão e Eva, tal, só que Deus fez Adão como o seu semelhante, só que eu não sou semelhante a você, que foi meu criador, né, aí ele reclama disso também, tal. Então aí ele já aprendeu engraçado que ele aprendeu a ler, eu não sei como ele aprendeu a ler, porque aprender a falar até entendi, porque ele vê Félix ensinando a menina a falar, mas a ler, gente, é muito mais complexo, né? Você aprender a ler do que a Eu falar. sei que ele fala lá que ele diz que tinha ele um arrumou uma quadro. cartilha, né? Tinha uma, tipo uma lousinha que o Félix ensinava a Sophie as letras, né? Mas E não aí, sei se depois só da com essa madrugada, lousinha. ele ia lá olhar também. E ele tinha cartilha. Eu E procurei aí, aqui, na Genebra fala francês. Sim. Então, acho que por isso que ela enfiou essa família francesa aí para explicar como que ele ia aprender a falar a língua. né? E só Eu lembrando me lembro também que ele. que o Frankenstein, o monstro, ele tem 2 metros, ele tem uma agilidade maior do que a do ser humano, uma inteligência maior que a do ser humano normal também. Então, tendo isso em mente, a gente vai aceitando que ele aprendeu rápido a ler e a falar, né? Mas é meio estranho. E foi, Michel. Eu lembro. Não, que eu lembro que ele tinha uns papéis que falava do Victor, né? Foi nessa que ele entendeu que ele era o criador, enfim, mas eu não sei Porque como que ele tinha esses Não, é papéis. porque quando ele saiu do quarto do Victor, ele estava peladão, né? Tava nu. Aí ele passou pela porta e viu um casaco, ele pegou o casaco e saiu com o casaco. Esse casaco tava o caderninho que o Victor estava anotando todo o dia, era o diário, né? O diário que a mãe dele deu um diário para ele,
antes de morrer, para ele ir anotando as coisas dele. Ele usava esse diário na faculdade ali. Ele usava para ir colocando, dia 1, costurei o dedo, dia 2, costurei o pé, dia 3. Ele usava o diário para ficar anotando todos os passos que ele deu até o dia da vida na criatura, né? Então, esse diário estava no bolsinho lá, por isso que ele sabia. Quando ele aprendeu a ler, ele foi ver o que era, né? Começou a... Entendi. Lembrei, é isso mesmo. Aí daí, como ele já, né, consegue se comunicar, ele já, né, superou uma barreira, ele queria se tornar amigo dessa família, mas ele sabia que por causa da aparência dele, ele ia ser rejeitado. Então, qual que era o plano dele? É esperar o velho, que era cego, ficar sozinho, e aí ele falar com ele sozinho, né? O resto da família saísse. Aí isso demorou meses para acontecer, até que o velho ficou sozinho. E daí, aí o monstro vai lá, né? A criatura vai lá e se apresenta, eu sou viajante, eu queria ficar aqui só para ficar acolhido um pouco, né? Ficar aqui no calor e tal. Aí ele começa a falar, eu tenho uns amigos que são franceses, né? Só que eles não sabem que são meus amigos, né? Eu tenho medo de ser rejeitado e não sei o que. Aí o velho começa a falar, seus amigos são franceses, né? O velho começa a ficar meio desconfiado, né? Porque acho que eles eram os únicos franceses de lá, né? Aí, enfim, aí só que nisso, o resto da família volta. Aí o monstro fica desesperado. Ele fala, meu Deus, eles vão me ver aqui, não sei o quê. Só que ele não consegue fugir. E daí, quando abrem a porta, né, uma das meninas desmaia, que eu acho que é a Agatha, a Sophie foge, e aí daí o Félix começa a atirar arco e flecha lá, atirar flecha no monstro, né? Aí ele foge e tal, e consegue voltar pro galpão, ficar escondido. Aí, depois de um tempo, a família se muda de lá, né? Porque eles têm medo do que vai acontecer com o pai deles, né? Que eles achavam que o pai deles estava sendo atacado, né? Estava sendo atacado. E daí, quando o Frankenstein sabe, quando a criatura sabe que eles foram embora de lá, ele fica revoltado. Ele ateia fogo na cabana, lá no chalezinho. Ele fica possesso da vida. Aí, ele acaba criando um sentimento pela família, né? Ele acha que a família é a família dele também, porque ele está lá observando no dia a dia, ele meio que sabe tudo sobre a família, sabe quem são, sabe os nomes e tudo mais, então ele meio que se considera a parte da família, aí ele acha que ele está sendo rejeitado. Pô, cortei lenha, fiz tal coisa, ajudei nisso, mas ninguém sabia quem era, né? E na hora que eu fui me apresentar, eles me rejeitam. Então, ele tem esse sentimento de rejeição por parte da família. Mas eu confesso que eu acho que ele foi meio burro nessa parte. Por quê? Ele foi lá falar com o velho é cego, beleza. Aí ele já não tem mais aquela barreira da aparência, né? Então, ele foi... Eu teria feito assim, teria ido um dia conversar com o velho, voltado para minha cabaninha. Ter ido no outro dia conversar com o velho, voltar para minha cabaninha, entendeu? Porque em 5 minutos de conversa, você não ganha a confiança de ninguém. 5 minutos de conversa, você tá lá, aí ele ajoelha no pé do velho e fala, não deixem fazer isso. O velho não sabe, o velho é cego. Tá vendo alguém estranho na casa dele, a família dele tá gritando, a filha, o filho. Ele vai acreditar em quem? No filho ou no estranho que ele acabou de entrar na casa dele? Ele era apaixonado pela Agatha, né? Ele achava ela bonita, né? Ele meio que fica apaixonado pela Agatha. E aí a Agatha vai lá e faz o que? Me desmaia quando vê o homem. Aí acabou também, né? Aí ele volta pro esconderijo. Como mostrar que você não gostou da pessoa? Desmaia. Você desmaia. Ele volta pro galpãozinho lá dele e fica ouvindo os burburinhos. E a família realmente acha que está sendo atacada, né? Que é um ladrão, que é alguma coisa assim que está indo lá, né? Enquanto isso, o monstro vai remoendo vai nascendo o ódio dele ali, né? O remorso, o rancor. Né? Eu acho legal que a Mary Shelley vai botando sentimentos assim, tipo, eu era bom até nascer e todo mundo foi me rejeitando, eu fui ficando ruim, tipo, você vai vendo, tipo, ninguém nasce ruim, você vai sendo modificado pelo meio, umas coisas assim, né? E
Enfim, aí ele fica pistola, ele lembra, né? Ele tem as anotações lá do Victor, né? Que ele usa. Eu não sei se era o casaco, se era o jaleco que ele tinha pegado, né? Do Victor Era lá. alguma coisa assim. Anotações. Aí ele vê que o Victor é de Genebra. Então ele falou: eu vou pra lá, né? Confrontar o meu criador. Primeiro ele taca fogo na cabaninha. Ele tacou fogo, aí ele vai andando pela floresta e tem uma menina que tá se afogando no rio. Aí ele pega, salva a menina, só que aí um cara que ia salvar a menina, que depois viu a criatura com a menina, começa a brigar com ele, atirar nele e tal. E daí ele fica pistola, ele vai ficando pistola, né? Até que ele tá indo e tal, aí ele encontra aquele irmão mais novo lá de Victor, né? É, aí ele pega. Na verdade, esse irmão mais novo começa a dizer insultos, né, para a criatura, porque, né, fala que ele é feio, horroroso. Aí fica pistola. Aí ele acaba. O menino fala assim: ah, é porque o meu pai é juiz, o meu pai é o juiz Frankenstein. Ele, opa, eu já ouvi esse sobrenome, então é da família lá de Victor, do meu criador. E daí ele pega, ele fica pistola, mas ainda acaba enforcando o menino, e nisso ele leva a correntinha junto. Aí ele vai andando, vê que tem aquela Justine lá dormindo no celeiro, pega, põe a correntinha no bolso do vestido dela. Aí ele fala assim, é porque eu já li as maldades humanas nos livros, então eu já sei como que eu deveria me portar. Né? Aí, por isso que ela foi acusada, enfim. Aí ele vai contando isso. Que mais? Eu não lembro. Aí nessa hora ele fala que ele quer fazer um trato com o Frankenstein, que o Frankenstein tinha sido malvado, egoísta, lá, e que o trato era que ele precisava de um par para ele. Ele precisava de uma fêmea para ele, porque todo mundo tinha um par nesse mundo, e se o Frankenstein desse um par para ele, né, uma fêmea, ele ia viver com esse par, ela ia amar ele ia amar ela, esse é aquele amor bonitinho, né, monstrinho, todo mundo junto. Eles iam poder criar um monte de monstrinho feio pelo mundo, e ele não ia mais perturbar ninguém. Ele prometia que se o Frankenstein desse uma monstrinha para ele, ele ia pegar a monstrinha dele, ia partir com a monstrinha para os confins do mundo, ia viver nas montanhas e ninguém nunca mais ia ver ele. Bom, pessoal, essa foi a nossa discussão sobre o livro Frankenstein. Esse foi um dos vídeos. Pode acompanhar mais vídeos sobre isso aqui no nosso canal. Daqui a pouco a gente volta. Até mais. Tchau.